Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Oi, gente, eu sou a Duda, eu sou bolsista aqui do PET. E hoje eu tô com a Lívia, minha parceira, minha amiga aqui do PET, para apresentar um episódio super mega especial, que é a monografia da nossa agora ex-petiana, Giovana Teperino. A Giovana, ela pesquisou um canal público na Argentina, chamado Encuentro, e entre vários programas que eles têm, ela se debruçou mais especificamente sobre uma série documental que vai tratar de um ex-centro de tortura da ditadura, a ESMA. A Giovana vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, mas é isso, a gente vai apresentar esse episódio hoje. Eu tô muito, muito feliz de estar, aqui com ela e com a Lívia. Nós três somos de América, então faz total sentido esse trio aqui. E é um mix de sentimentos, né? Tô feliz pela Giovana por estar se formando, mas também com o coração apertadinho de, né, uma amiga não estando mais aqui no meu dia a dia do PET, mas enfim, tô super animada, acho que vai ser um episódio fantástico. Giovana, dá um oi aí pra gente. Oi, gente. Chegou ao fim a minha participação no PET, já fui bolsista, tô como voluntária agora, mas foram alguns anos aí, desde 2021, fazendo parte desse projeto, que foi sensacional, os anos vividos, os amigos que eu fiz, as experiências que ele proporcionou. E todos os episódios que eu gravei foi muito legal. E agora, por fim, o último seu da minha monografia, como a Duda falou, é um mix de sentimentos, não tem como. E eu tô, inclusive, um pouco nervosa, porque eu sempre estive do outro lado, né, como entrevistadora e não como a entrevistada, mas vai dar tudo certo e espero que vocês gostem. Vai ser lindo, amiga. Vamos lá. Eu queria, antes de a gente entrar na pesquisa em si, eu queria saber de você como é que foi o seu processo até chegar no seu tema da monografia, né? Se foi alguma aula, algum texto, algum professor, enfim. Como é que foi esse processo de chegar no tema, né? E você trabalha, como eu falei, com um canal de televisão, né? Especialmente com uma série documental. Então, como é que é trabalhar o audiovisual e o tempo presente? Porque você está tocando aí em quase duas feridas, né? De muitos historiadores falar de audiovisual, né? Então não está usando documento escrito e está falando de tempo presente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi tanto essa parte de metodologia, como essa escolha do tema, enfim. Conta para a gente esse processo antes de começar a escrever, de fato. Essa pergunta é muito interessante, porque realmente o processo que a gente leva durante toda a graduação, as aulas, as conversas, as trocas de ideias com amigos, professores, e até mesmo esses projetos, né, de extensão, pesquisa, que a gente se envolve, eles moldam o que a gente vai propor como historiador, né? Como que a gente vai atuar e o que a gente vai pesquisar, e comigo não foi diferente. Eu entrei na faculdade pensando que eu ia gostar de tal matéria, mas eu mudei o meu foco, mudei o caminho ali. Quando eu tive América 1, eu já me apaixonei pelo mundo das Américas, eu já fiquei fissurada, só queria estudar América, só queria pesquisar América, e no meio ali da minha graduação, um momento de pandemia e tal, aulas remotas, eu peguei uma matéria que literalmente mudou o rumo, meu rumo como historiadora, digamos assim, porque eu tive a matéria com a minha querida orientadora, Elisa Borges, que também já participou aqui do podcast, já gravamos alguns episódios com a participação dela. E ela é professora de América 3, né, uma América mais contemporânea, lá da UF, e desde que eu peguei a primeira matéria com ela, que, se eu não me engano, foi Revoluções na América Latina, e era América Latina no tempo presente, falava sobre Cuba, Bolívia, enfim. Eu já sabia que era aquilo que eu queria pesquisar. Foi, assim, digamos, um match perfeito, entre aspas.
E desde então, todo semestre eu pegava uma matéria com essa professora, que para mim é uma inspiração, e eu queria sempre me aprofundar, eu queria buscar conhecimento, entender esse mundo latino-americano, mais voltado aqui para o Cone Sul, né? Porque a América Latina, enfim, é uma discussão historiográfica gigantesca do que devemos considerar a América Latina ou não, mas o meu enfoque foi sempre aqui para a região do Sul, né? E então isso já demarcou ali o que eu queria. Só que para eu chegar especificamente nesse tema, que é a série documental produzida pelo canal Encuentro, que é um canal argentino, foi durante uma aula de História do Tempo Presente, que tratava mais sobre metodologias da pesquisa histórica, né, no tempo presente, e que durante uma das aulas dessa disciplina, a gente estava falando sobre como estudar os testemunhos, os relatos, como utilizar a história oral como parte de fonte e documentação, né, para ser analisada, que isso também é um outro debate gigantesco que tem na historiografia, e ela citou, ela levou um filme para a gente ver sobre os netos e seus testemunhos, e como que isso ajudou a desenvolver uma memória nacional na Argentina sobre a ditadura e a buscar por verdade e justiça, né, sobre os crimes cometidos durante o governo da junta militar na Argentina, e ela citou esse canal, que esse canal ele produzia alguns programas relacionados a esse tema. E aí isso ficou assim na minha cabeça, eu fiquei tipo, gente, mas como que eu não conheço esse canal? Como que ninguém fala desse canal? E eu fui pesquisando e realmente não é muito falado aqui no Brasil, mas é conhecido na Argentina. E eu fiquei muito interessada, e eu fiquei interessada ainda mais para entender como que isso se relacionava com o nosso momento atual, o que a gente está vivendo, as discussões que a gente estava tendo sobre ditadura e as comparações que sempre ocorriam, né, sobre ditadura brasileira e ditadura argentina, e como que na Argentina sempre enfatizavam que essa ditadura e o processo de transição foram diferentes daqui do Brasil. Então eu quis entender melhor como que era essa memória, como que essa memória foi produzida e ecoava ainda nos dias de hoje, né? Então, basicamente, a escolha do tema foi por aí, mas lendo, né, alguns textos que, inclusive, foram bem difíceis de achar, que falavam sobre esse canal, eu lendo alguns textos e acessando o site do canal, né, que ele tem um site online, eu percebi que tinha uma produção de uma série, é uma minissérie, tem 7 episódios só, com uma média de 20 minutos cada, que trata sobre o principal centro de tortura e clandestina na Argentina, né? Então foi assim que eu escolhi esse foco dentro do meu tema e a fonte que eu ia usar. E o objeto, né, que seria a análise dessa série em si. Porque também a gente, como historiador, não dá pra gente tratar de muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que ter ali um foco, porque senão não seria nenhuma monografia, já seria uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, enfim, e não era esse o meu foco. A sua outra pergunta é como é trabalhar com audiovisual em tempo presente, né? Então, é complexo. Vou ser bem sincera, no início, assim, estava sendo bem difícil para mim, porque durante a graduação, assim, e até mais ou menos um senso comum aí de quem não estuda história e não faz graduação em história, é achar que a gente estuda um passado muito distante da gente e a gente estuda esse passado a partir de documentos escritos apenas. E não é isso na realidade, né, que a gente tem durante a graduação e o contato com os estudos históricos. Documento é além do documento escrito.
dá para a gente conseguir analisar determinada sociedade a partir da sua história oral, a partir de imagens e a partir do próprio audiovisual, que até porque o audiovisual é uma autora que eu utilizo muito, que é a Mônica Cornes. Ela, para mim, ela é uma referência assim na metodologia de estudo de história audiovisual, e principalmente sobre televisão, que ela vai se debruçar mais sobre como que analisa essa televisão nas metodologias históricas. E ela fala que a produção televisiva, ela é uma produção do seu tempo. Então, a gente tem que entender que isso tem a ver com circunstâncias políticas, econômicas e sociais. Então, a gente pode, sim, analisar essas produções televisivas, audiovisual, cinema também, muito forte entre os historiadores, como um objeto de pesquisa, porque esse objeto ele vai tratar, e ele tanto pode influenciar, como ele pode ser influenciado pelo meio que ele é produzido, né? E a sociedade que ele está inserido. Então, é mais ou menos isso, e tem aquela discussão, né, de que história do tempo presente... Às vezes surge um comentário, assim, de ser jornalístico ou não, e eu defendo que não, com certeza não, porque a gente utiliza as metodologias históricas, né? O tempo presente não é uma questão de você descrever um fato que aconteceu, apenas descrever ou apenas apresentar esse fato. É você apresentar, estabelecer quais fontes, quais referências você vai utilizar e analisar qual é o impacto daquilo no tempo presente, como que esses acontecimentos não tão passados, mas como a Argentina fala, de um tempo recente, como que eles vão impactar as discussões e as circunstâncias que estão ocorrendo agora, né, no nosso cotidiano, nas discussões historiográficas de agora. Então, é mais ou menos esse caminho aí que eu tento traçar durante a minha análise da série documental do canal Encontro. Show, Gi, arrasou. Antes da gente ir para a segunda pergunta, eu queria falar oi, que a Duda apresentou a Liv, não deixou a Liv falar oi. Então, oi para os meus fãs. Agora, Gi, entrando mais especificamente no tema em si, você poderia explicar para a gente sobre o que se trata esse documentário e como que você acha que ele se relaciona com o momento político da Argentina no momento que ele foi lançado? Claro. Então, primeiro falando sobre o que é esse canal, né? O que é o canal Encontro? O canal, ele, como a Duda já falou, ele é um canal público de TV argentina. Ele foi idealizado ali em meados de 2005, durante o governo de Néstor Kirchner. Ele é idealizado pelo então ministro de Educação, Ciência e Tecnologia, que era o Daniel Filmes, que ele fica ali na posse dele de 2003 a 2007, e ele foi pensado para ser um espaço televisivo, educativo e cultural, para passar em rede nacional mesmo. Então, ele foi um dos primeiros canais dedicados a esse progresso educacional e crítico sobre variados temas e com alcance público na Argentina, porque, de novo, enfatizo aqui que ele é um canal produzido pelo Estado, então esse Estado queria ampliar esse acesso de determinados temas à população. Só que ele, como eu falei, ele é idealizado em 2005, mas ele só vai ao ar mesmo em 2007. Então, esse canal surge nesse meio nesse período ali pós-ditatorial de avanços de políticas de memória, verdade e justiça, e dentro de disputas de narrativas sobre a história nacional, qual o lado da história nacional, né? Então, mas isso eu pretendo falar um pouco mais para frente numa outra pergunta, que eu vou explicar direitinho o que foi esse momento ali de transição e
reconstituição da democracia na Argentina, né? Mas focando agora no documentário em si, ele é chamado Ex-Esma, Retrato de uma Recuperação. Estou falando em português para ficar compreensível para todos. Então, ele vai ao ar dia 24 de março de 2014. Sim, ele é bem recente, mas eu acredito que essa data dele é bem significativa. E ele já vai ao ar durante o mandato da Cristina Kirchner, que é a viúva do Nestor Kirchner, que ela assume após o Nestor falecer. Então, ele vai ao ar em meio a um momento ali, como eu já falei, de políticas de verdade, memória e justiça, em um momento que teve uma ascensão dos movimentos e associações pró-direitos humanos, como as Madres da Praça de Maio, os Irros, que é uma associação de filhos e netos de desaparecidos que se reencontram. Mas a gente não pode esquecer que ele está inserido num meio político memorial que está sempre em constante disputa. E é necessário sempre relembrar e enfatizar qual a narrativa que aquele governo quer passar e qual a narrativa é defendida por aquele governo. Então, eu entendo que, por mais que durante o governo Kirchner tenham se estabelecido muitas políticas pró-verdade, memória e justiça, isso eu vou sempre falar porque é realmente muito recorrente, ele ainda assim é um meio de reafirmar qual narrativa é defendida por aquele governo. Porque, como eu disse, está sempre em disputa, né? Então, a gente pode pensar, mas a ditadura ocorreu lá em 73 e o Kirchner já foi em 2003 e já passou um bom tempo, já deu tempo de se estabelecer essas políticas. Sim, elas podem estar estabelecidas ou retroceder ou avançar ainda mais, mas é sempre questão de momento político em que está inserido, porque como no governo de Nestor Kirchner houve um avanço, teve outros governos que houve retrocesso. Então, eu entendo que esse ano de 2014, durante o governo da Cristina, era um momento de realmente restabelecer e ressignificar essas políticas que estavam sendo defendidas. E também é importante a gente se atentar à data que esse documentário é lançado, né? Como eu falei, ele foi lançado dia 24 de março de 2014. Dia 24 de março foi o dia que foi instaurada o período ditatorial na Argentina, há 38 anos atrás de 2014, né? Não de 2024. E também é a data de 10 anos após a consolidação da ESMA como um espaço de memória e direitos humanos. Então, isso demonstra um momento de ressignificação nesse sentido. E como a data também serve como um meio simbólico que a gente pode analisar, né? A série em si, ela é dirigida pelo Benjamin Ávila, que é um diretor bem conhecido já na Argentina. Ele já produziu outros filmes sobre a ditadura e ela procura construir uma narrativa do que foi, do que se transformou e do que é a escola de mecânica da Armada, mais conhecida como ESMA, né? Então, ao analisar esse documentário, eu consegui perceber que ele é dividido nesses 3 principais momentos. Os primeiros episódios, ele vai abordar a origem da ESMA,
como ela foi criada, e ela é criada como um centro de treinamento para militares. Num segundo momento, ela vai abordar ali esse período ditatorial e como a ESMA se inseriu nesse contexto, né, que foi o principal centro de tortura clandestina durante a ditadura. E, por último, ela vai passar pelo processo de transição, abordando também o processo de recuperação desse espaço e a sua transformação em espaço de memória, que é muito legal a gente perceber como esse espaço que antes era voltado para carreira militar, depois para tortura feita pelos militares, agora é um espaço de ressignificação, de memória e de justiça, né, para essas pessoas que ali sofreram. E outra coisa que é muito legal da gente perceber na série é que ela tem um foco principal nos testemunhos. Ela é estruturada quase por completo, assim, nos testemunhos. Ela não é uma série que vai passar muitas imagens, muitas construções de imagem. O principal foco dela é na fala das pessoas que ali estão. Então, todos os episódios são guiados por esses relatos em primeira pessoa, sem mediação de terceiros, provocando, assim, uma mensagem direta com o telespectador. E percebemos também que o foco dela está na descrição das experiências e sensações e reflexões que essas pessoas têm durante a história da ESMA. Esses relatos, eles não são feitos apenas por pessoas por sobreviventes desse espaço. Aparecem ali também historiadores que pesquisam sobre a ESMA, sociólogos, pessoas que trabalharam na ESMA depois, né, da ditadura. Então, a gente vai conseguindo perceber ali qual discurso essa série procura produzir e passar para essa sociedade argentina. Vemos também que esse documentário faz um movimento híbrido, digamos assim, onde a história e a experiência, elas se complementam e aparecem como duas concepções de memória, como se as memórias coexistissem. Uma memória explicativa, que é mais voltada para a reconstrução histórica, e uma memória testemunhal, subjetiva, onde essas vítimas evocam os horrores vividos e legitimam a narrativa, né? Então, essa série exibida pelo canal Encontro se torna um objeto crucial de análise para a gente compreender como que ocorrem essas construções e disputas de memória sobre um tema tão sensível, né? Que é a ditadura, e principalmente um centro de tortura clandestino. E ela não apenas representa um passado recente, mas ela também fica imersa em projetos políticos e na luta pela interpretação dos eventos passados. E a série não dá para dizer que a série é apenas um registro histórico, mas a gente também pode perceber que ela é uma ferramenta para a gente explorar a construção da memória oficial pelo Estado e as complexas disputas que envolvem essas narrativas. Ou seja, resumidamente, essa série ela se configura como um espaço de memória que vai ali pelo meio audiovisual, né? Eu acho que é basicamente isso que espero que eu tenha respondido. Cara, deu para entender super, foi maravilhoso. E, inclusive, eu vou aproveitar o gancho de uma fala sua para a próxima pergunta. Você mencionou que a memória da ditadura está sempre em disputa, né? Dependendo do presidente, no momento político ali,
essa memória da ditadura vai estar sempre em disputa. E pensando nisso, eu queria que você falasse para a gente como é que foi esse processo da construção de memória, verdade e justiça lá na Argentina, né? Porque a gente sabe que esses esforços que a gente viu no governo Kirchner, eles não estão presentes desde o final da ditadura. Então, você pode falar para a gente como é que foi esse processo até a gente chegar, então, nesse momento que você estuda do governo Kirchner, que aí sim a gente tem esse processo mais ativo de uma construção mais crítica, enfim, da ditadura? Claro, então, como a Duda falou, é um processo de disputa. Pode ficar parecendo um pouco repetitivo, mas é a verdade, porque esse meio de política, cultura, economia, é um meio que está sempre em disputa, que diversos grupos tentam se sobressair mais que os outros, e isso acontece mesmo. É como a sociedade se move, né? Então, esse retorno à democracia na Argentina é um processo, digamos que longo, é um processo gradual e cheio de disputa que provoca diversas discussões até hoje. Para que isso ocorresse, essa transição e redemocratização, não foi imposto essa redemocratização de forma amigável, né? Não foi aceita assim de cara. Para que isso ocorresse, principalmente para que essas políticas que hoje são conhecidas como políticas de verdade, memória e justiça, se consolidassem, ocorreram muitas resistências e lutas, né? Então, é de extrema importância a gente reconhecer que mesmo durante a ditadura, diante das repressões, já tinham grupos e pessoas que resistiam e buscavam por essa justiça e resposta pelas atrocidades cometidas. Diversos atores desempenharam papéis fundamentais no movimento pelos direitos humanos. E destacando-se nesse processo de denúncia das violações e da defesa dos direitos fundamentais, né? Entre os principais envolvidos nesse movimento que são mais falados, assim, e sempre estão ali na ativa, a gente pode citar os familiares das vítimas, religiosos, advogados, ex-presos políticos, ex-exilados e os sobreviventes mesmo dos centros clandestinos. Então, essas pessoas, elas emergem como protagonistas dessas lutas pelos direitos humanos na Argentina, e a gente pode citar as madres e as abuelas da Praça de Maio, que são talvez um exemplo mais conhecido internacionalmente, né? Essa associação, ela é composta principalmente por avós e mães de desaparecidos, e ela teve início ali em abril de 77, quando essas mulheres preocupadas pelos seus familiares desaparecidos começaram a se agrupar em frente à Casa Rosada, né, que é onde ficava o ditador, e exigindo informações sobre seus netos, filhos, familiares desaparecidos, desafiando abertamente a repressão do regime. Estavam ali desafiando aquele regime em praça pública, literalmente. Então, mesmo que o governo tivesse proibido a reunião de civis contra ali público, né, contra o governo atual, o governo da época, né, no caso, essas mulheres passaram então a circular na praça, já que elas não podiam se reunir e ficar paradas conversando ou pedindo por verdade e justiça. Elas passaram a circular na praça todas as quintas-feiras como forma de pressionar e resistir. Então, essa luta é iniciada principalmente ali por 12 mulheres e ela segue até hoje. Essa associação é forte até hoje, ela se reúne até hoje, está em protestos, reivindicando seus direitos até hoje. E ele se tornou um símbolo enorme de resistência, de persistência e de coragem na Argentina. Além desse grupo das abuelas e das madres, também temos
Hijos por la Identidad e la Justiça contra el Olvido e el Silêncio, que também eles aparecem como um movimento social em prol dos direitos humanos e tiveram também uma adesão aí considerável. Essa associação surge a partir de grupo de jovens, principalmente de filhos dos desaparecidos, que se reuniram na Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional da Prata, ali no final de 94. Eles fazem essa reunião em homenagem às vítimas do Estado que já tinham estudado nessa universidade. Só que é apenas ali no início de 95 que, de fato, surge essa associação, quando é feita uma reunião entre esses jovens e eles passam a reconhecer e estabelecer seus objetivos em comum. Quais seriam esses objetivos, né? Seria a reivindicação pela defesa dos direitos humanos e por justiça pelos crimes cometidos durante a ditadura e a construção de uma memória nacional, e eles também ajudam a reconhecer os filhos desaparecidos e a reencontrar, né, porque durante a ditadura, abri um parêntese aqui, porque durante a ditadura muitas crianças foram capturadas, foram tiradas de suas famílias e, de forma ilegal, doadas para famílias militares. Então, muitos jovens, muitas crianças, durante a ditadura, elas foram ali, digamos, perdidas das suas famílias. Então, esse momento de redemocratização é um momento que eles procuram se reencontrar, né? Então, essa associação, ela ajuda também nesse movimento. Mas, falando agora em política, de político mesmo, digamos assim, desculpa a redundância, mas durante os governos de transição também ocorreram alguns avanços e também alguns retrocessos, né? Nem tudo são flores, infelizmente. E nem tudo ocorreu de forma hegemônica e passiva. Durante o governo de Afonso, foi criada, logo após a ditadura, né? O Afonso logo após a ditadura, o período realmente transicional, foi criada a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, que é conhecida como a CONADEP. Essa comissão foi destinada a investigar os casos de desaparecimento forçado durante a ditadura e, a partir dessa investigação, eles conseguem produzir um documento que impactou diretamente no avanço dessas políticas de verdade, memória e justiça, que é o relatório que acredito que é um dos mais conhecidos, assim, sobre transição à democracia, né, e sobre investigação desses crimes ditatoriais, que é o relatório Nunca Mais. A partir desse documento, pode ser constatado o desaparecimento de 8.960 pessoas e a existência de 340 centros clandestinos de detenção. É importante a gente falar de números para que seja de conhecimento geral a grandiosidade desses números e como foram feitas atrocidades mesmo durante esse regime ditatorial, né? As condições desses centros clandestinos de detenção eram muito precárias e os detentos sofriam várias formas de humilhação, até mesmo chegando à morte, né? Então, o relatório também revelou milhares de pessoas que foram assassinadas e seus corpos destruídos para dificultar a investigação. Além disso, a CONADEP reconheceu os nomes de 1.351 repressores. Dessa forma, esse relatório serviu como uma prova para contradizer a narrativa militar de que os crimes cometidos durante a ditadura tinham sido apenas excessos na guerra de subversão, né? Então, esse é um relatório muito importante, é um documento muito importante para quem, não só para quem estuda a ditadura, né, mas
para a gente sempre revisitar, para nunca mais deixar que essas atrocidades se repitam. No governo também de Afonso ocorreram alguns outros avanços, como a anulação da lei de anistia instituída pelos militares. E só que aí já começa um pouquinho de retrocesso. Pouco tempo depois, ali em 1986 e 1987, foram aprovadas a Lei de Ponto Final, que a Lei de Ponto Final, ela tinha como função fixar um prazo de 60 dias para o ajuizamento e citação dos acusados sobre pena de caducice de ação penal. E também teve a Lei da Obediência Devida, que presumia, sem admitir prova em contrário, que os crimes cometidos pelos membros das Forças Armadas, forças de segurança, policiais e agentes penitenciários ocorreram devido a uma, abre aspas, obediência devida e fecha aspas. Ou seja, foram realizados por subordinação a autoridades superiores. Então, meio que, digamos assim, passava um pano, né, para esses militares. Então, na prática, essas leis significavam a impunidade dos militares ao suspender os processos judiciais, as investigações e os julgamentos relacionados com os crimes cometidos pela junta militar, né? Entretanto, já ali em 89 e 90, no governo do Carlos Menem, ele concedeu um indulto aos militares presos com a justificativa de estabelecer uma possível pacificação nacional. Ou seja, mais um retrocesso, né? Para ele, Menem, era necessário esquecer o passado e pensar no futuro da Argentina, representando completamente um retrocesso desse movimento por verdade, memória e justiça e pelo movimento dos direitos humanos, visto que essa estratégia adotada pelo novo presidente envolveu inicialmente obter o apoio dos militares que haviam sido condenados por essas violações e concedendo-lhes anistia, com exceção dos que estavam na junta militar. Além disso, ele também propôs a demolição do edifício da ESMA, que foi o principal centro clandestino de tortura, para criar um parque verde. Muito fofo ele, né? Para não dizer o contrário. Mas ele queria demolir e criar um parque ali, um monumento que visava a união nacional. Assim, né, gente? A gente consegue perceber que esse governo tinha uma aproximação com políticas de esquecimento totalmente contrárias com o que essas associações, organizações em prol dos direitos humanos estava propondo, né? Então, a proposta do Menem era de selar uma possível paz entre civis e militares, esquecendo o que aconteceu num passado tão recente e um passado tão sensível para muitas pessoas, né, que queriam falar e buscar justiça e promover a memória do que ocorreu para que nunca mais isso ocorresse. E ele queria deixar tudo para trás apenas para selar um pacto ali de paz. Mas as organizações em prol dos direitos humanos não cessaram suas lutas, então continuaram. E já na chegada do Néstor Kirchner, ali em 2003, a gente consegue ver uma mudança nessas políticas do Estado em relação à ditadura, né? Por exemplo, logo após a sua posse, o presidente ele recebe as mães da Praça de Maio em uma audiência na Casa Rosada. Também em uma das ações assim, mais simbólicas do governo do Néstor Kirchner, ocorre ali em 2004, o presidente retira pessoalmente, ele mesmo retira os quadros que estavam expostos do Rafael Videla, que foi um dos ditadores, e do outro ditador,
Reinaldo Bignoni. Também durante o governo do Kirchner, as leis de ponto final e a lei da obediência devida foram anuladas em 2005 pela Suprema Corte, articulada ali com o governo, né, possibilitando a reabertura dos processos contra os repressores e a punição de vários agentes do Estado. Então, com esses movimentos, a questão dos direitos humanos passou a ser um ponto central que permeou o projeto político do governo e o estabelecimento dessas políticas de memória impulsionadas pelo Estado mesmo. Outro exemplo também foi quando a Secretaria de Direitos Humanos, vinculada com o Ministério da Justiça, passou a financiar as acusações nos julgamentos contra os militares. O governo também centralizou todas as informações sobre o terrorismo de Estado no Arquivo Nacional da Memória e, como uma política patrimonial, iniciou o processo de transformação dos centros clandestinos em espaços de memória. Então, a gente consegue perceber, a partir desses pequenos exemplos, como, na prática, o governo de Néstor Kirchner estabeleceu como política de Estado, política do seu governo mesmo, as pautas dos movimentos dos direitos humanos, né? Mas também, como um estudioso enfatiza, o Marcos Tolentino, é importante deixar claro que a gente não pode apenas enfatizar essas questões políticas governamentais, né? É importante a gente falar sobre as associações, os movimentos e os testemunhos durante esse processo do estabelecimento dessas políticas. Então, eles foram fundamentais no processo judicial e transicional da democracia e também cruciais para esses avanços dessas políticas de memória, verdade e justiça, né? Porque, ao compartilhar suas experiências e seus testemunhos, essas vítimas ajudavam a montar uma série de provas que reconstituíram o passado traumático. Até porque, com o fim da ditadura, né, esse governo ditatorial, que eu tô falando, ele fez questão de tentar apagar tudo que comprovasse os crimes cometidos. Então, os relatos e os testemunhos dessas pessoas são fundamentais para essa reconstituição mesmo do que ocorreu durante aquele período e como uma prova dos crimes cometidos, né? Então, é essencial a gente dar a devida importância para essas pessoas. E essas mudanças ao longo do tempo, elas refletem a complexibilidade e as disputas que eu venho falando em torno dessas políticas de memória na Argentina. Um dos grandes avanços também ocorre ali em meados de 2002, quando o Congresso argentino ele aprova a institucionalização do Dia Nacional da Memória por Verdade e Justiça. E ele instituciona esse dia sendo o dia 24 de março. Então, isso também é um marco muito importante na história desse processo, né? Mas, voltando aqui para o governo dos Kirchner, tanto do Néstor quanto da Cristina, que é o meu principal foco, é legal também de eu trazer aqui que houve um incentivo cultural, principalmente no âmbito audiovisual. Isso foi muito forte durante o governo deles. E é importante eu falar isso justamente porque isso é parte da minha pesquisa, é parte do meu objeto, né, da minha fonte. Então, segundo ali o que eu estudei, que foi dito pela Malena Corte, uma pesquisadora que pesquisa o canal também, na Argentina, a partir de 2003, tanto no governo de Néstor quanto no da Cristina, foram implementadas diversas estratégias políticas voltadas para o conteúdo televisivo. A televisão aparece ali muito forte, principalmente porque a gente está falando já de anos 2000, né? A televisão já está
muito disseminada no nosso meio, no nosso cotidiano. Então, a televisão aparece como um meio importante para alcançar essa sociedade. Isso ocorre, sobretudo, quando essas estratégias implementadas pelo governo ocorrem, sobretudo, quando é sancionada e promulgada a Lei dos Meios Audiovisuais, em 10 de outubro de 2009. Diante dessa lei, ocorrem diversos avanços, tanto de questão de alcance de informação por meio da televisão, e também podemos observar a criação de diversos canais públicos de televisão, como é o caso do canal Encontro. Mas também eu posso citar aqui o canal Inca TV e o Paca Paca, ambos em 2010, a Tec TV em 2012 e a Depor TV em 2013. Mas, como eu disse, nesse trabalho o meu foco será no canal Encontro, e compreendo que a partir dele, que ele se estabelece como uma das políticas públicas em prol da memória durante o governo dos Kirchner, e entre suas diversas produções é possível a gente encontrar uma ampla variedade de temas relacionados à memória nacional, não só sobre ditadura, mas também a gente encontra questões sobre a Guerra das Maldivas, a Guerra das Malvinas, questões de meio ambiente também aparecem por lá, questões de artistas, questões culturais, enfim, são variados temas. Mas, por fim, em outras palavras, o canal Encontro atua como um importante veículo nessa disputa e na construção de memória coletiva na Argentina. Espero que eu tenha respondido. Acho que ficou um pouco longo, mas acho que é importante a gente entender um pouquinho ali como que foi perpassando essas questões dessas políticas. Perfeito, Gi. E agora, para dar um lacre em todo mundo que é contra a história presente, a nossa pergunta vai ser bem presente, vai ser sobre right now. A gente quer saber se, de alguma forma, o governo atual do Milei afetou o canal Encontro e se os esforços, né, que você acabou de comentar sobre do governo Kirchner a favor das leis de memorização, se esses esforços eles que caminhavam em direção, né, na construção de uma memória coletiva contra a ditadura foram, enfim, alterados ou mexidos pelo governo do Milei. Gente, então, eu já achava que minha monografia era de um tempo bem presente, né? Porque, como eu falei, a série documental que eu analiso, ela é de 2014. Mas aconteceu esse pequeno porém na história da Argentina, né? E elegeram Javier Milei. Então, tá mais presente ainda. Minha monografia está literalmente no olho do furacão, porque eu vou fazer um breve comentário, que, como a Lívia disse, é right now. Não tem muito como eu fazer uma análise em si disso. Mas, com certeza, impactou muito. Inclusive, uma fofoquinha aqui, rapidinha, básica. Assim que ele ganhou as eleições, eu já fiquei tensa, né? Porque o que eu analiso é ditadura, né? E é um canal público, é do governo. Então, a partir dos discursos dele, eu já sabia que ele ia atacar tanto o canal quanto tudo que falasse ao contrário do que ele prega, né? E então, assim que ele assumiu, eu já fiquei atenta e por um conselho da minha orientadora, eu baixei os episódios da série, baixei a série inteira, completa, porque eu já fiquei com medo dele atacar esse canal, e principalmente a série que fala sobre centro de tortura, fala sobre ditadura, e enfatiza as políticas de memória, verdade e justiça, né? Principalmente durante o kirchnerismo. Então eu tenho a série toda baixada aqui no meu computador, porque senão eu estaria ferrada. Mas a eleição do atual presidente da Argentina, ela
ocorreu no meio de uma crise econômica muito grande da Argentina, que acho que todo mundo já está sabendo um pouco, né? E isso aparece mais uma vez como um terreno fértil para esses discursos que promovem essas políticas de extrema-direita, né? Como já tivemos aqui no Brasil, aparece muito nos Estados Unidos. Então, a popularidade desse presidente reflete também um sentimento crescente por parte da sociedade que buscam umas soluções mais rápidas e radicais diante dessas profundas crises. Só que a ascensão do Milei e a derrota dessas forças peronistas e kirchneristas, elas acabam suscitando questionamentos sobre o alinhamento em si dessa memória histórica do país, né? Marcada por, como a gente conseguiu ver um pouquinho, brevemente, por longas disputas por verdade, memória, justiça e disputas de narrativas mesmo. Qual a narrativa essa sociedade vai seguir sobre o que aconteceu durante a ditadura, sobre esses crimes contra a humanidade que foram cometidos lá, né? Então, por mais que tiveram esses avanços, essa profunda crise econômica, ela se instaura como um foco maior nos debates atuais, impulsionando uma aceitação ou uma compreensão desses discursos de extrema-direita, né? Então, o Javier Milei, ele promete, ele entra com um discurso que promete uma reconstrução, entre aspas, do país, né? Que, inclusive, essa terminologia ecoa a ideologia que remete ao período mais sombrio da história recente da Argentina, que é a ditadura. O termo reconstrução, ele foi utilizado pelo governo ditatorial, pela junta militar, como justificativa daquele golpe, né, que eles deram. E realmente impactou. A posse do Milei impactou diretamente na minha pesquisa e impactou diretamente no canal, porque em maio desse ano, 2024, eu estava ali mexendo no Instagram e apareceu um comunicado postado pela página do canal informando que ele e outros meios públicos se encontravam em processo de reorganização. Ou seja, ficaram fora do ar e até agora estão fora do ar, pelo menos o canal Encontro, que é o que eu mais tenho proximidade, né? Ele continua fora do ar e, como eu falei, ele está sendo atacado pelo atual presidente, e é uma situação assim bem delicada, bem difícil de falar, e parece que o Milei não mede esforços para atacar e desmantelar essas instituições que preservam e promovem a memória da luta por verdade e justiça. Contudo, em meio a esse turbilhão de coisas, as organizações nacionais dos direitos humanos, elas continuam se mobilizando, pelo que eu tenho observado. Grupos como os IRROS, que eu já comentei aqui, e as Madres e Abuelas, eles mantêm suas vozes firmes e ressoantes, protestando contra essas políticas que tentam apagar, que tentam ir ao contrário da memória, tentam esquecer e silenciar essa resistência, silenciar essa narrativa que vem sendo construída por verdade, memória e justiça, né? Então, é importante a presença desses grupos nesses protestos e nessas reivindicações, né? A ascensão desse governo de extrema-direita na Argentina, ela acaba desafiando diretamente o direito a esses valores que a gente vem
vem falando aqui, que foram arduamente construídos nas últimas décadas, né? Reafirmando, então, o que foi tratado durante essa monografia, que a memória nacional, nesse caso mais especificamente o passado traumático ditatorial, é um campo que está em constante construção e constantes disputas. Muito bom, Gi. Eu acho que o que você falou é muito interessante, porque a gente consegue ter meio que um panorama sobre qual a visão de governo de cada presidente na Argentina a partir do canal. Eu acho isso muito legal, porque não só, né, na análise da série em si, mas também como o governo ele trata o canal e o site do canal, enfim. Amei esse episódio, muito bom. Eu estou familiarizada com a sonografia e eu acho ela muito... Vou falar a palavra que eu acho que é uma palavra feia, que não pode falar em podcast, mas assim, muito bom, muito maneiro. E é isso, Duda, você tem algum comentário para fazer? Cara, mais agradecer a Giovana por ter feito um episódio tão legal com a gente. Como a Lívia falou, eu também li essa monografia e, cara, palavra feia é a única palavra que consegue definir o quão boa ela é. Realmente, tipo, eu amei. Como eu falei no começo do episódio, né? Nós três aqui somos de América Latina, então é óbvio que a gente vai ter um interesse maior pelo tema. Mas, enfim, ela tá super bem escrita e você falou super bem aqui hoje com a gente. Então, só te agradecer mesmo. E falar que eu vou sentir falta de você toda quinta-feira lá na salinha do PET com a gente. Mas muito feliz também por ver você se formando e, enfim, seguindo aí um caminho tão, tão bonito. Ai, gente, não fala assim que eu choro, hein? Sou sensível. Mas eu vou sentir muita falta também do Pet. Como eu falei no início, o Pet, ele me ajudou muito em várias circunstâncias, assim, em vários caminhos da faculdade. E como pessoa também, porque eu fiz muitos amigos que são muito legais e que vão estar sempre comigo no meu coração. E, cara, que bom que vocês gostaram, porque eu tava muito nervosa. Eu fico muito nervosa com esse tema, porque ele é um tema meio diferente, assim, né, do que a gente estuda na faculdade. E é isso que a Duda e que a Lívia falou, né? A questão do audiovisual, ela é recente, mas ela é importante porque a partir dela ela é produzida pelo nosso tempo, né? Então ela tá ali pra gente estudar também. E como ela é tão presente no nosso cotidiano, é importante a gente estudar isso também, porque é importante a gente entender qual o impacto dessas produções na nossa construção como sociedade, como percepção do mundo e como que as nossas opiniões também impactam essas produções, né? Enfim, são muitos pensamentos, muitas emoções e eu queria agradecer imensamente ao Pet pela oportunidade e por tudo aí que gerou durante esse meu caminho de graduação. E bom, gente, para finalizar, eu gostaria de lembrar você, ouvinte, a seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @PetHistoriaUF, o nosso Twitter é @PetHistoria, o nosso Facebook é Pet História UF Niterói, e a gente também está no YouTube como Pet História UF. Agora, nos créditos, a apresentação e o roteiro foi da Maria Eduarda Veras e da Lívia de Moraes. O convidado, Giovana Teperino. A edição foi da Geisa Gomes e a revisão da Camille Lima. É isso aí, galera, e até o próximo episódio.